Senhoras e senhores, bom dia. Em nome da Câmara Municipal de Goiânia, damos as boas-vindas a todos nesta sessão especial híbrida em homenagem aos jornalistas pela democracia, proposta pela vereadora Ava Santiago. Para presidir a mesa dessa sessão especial, nós convidamos a vereadora Ava Santiago. Para compor a mesa, nós convidamos a reitora da Universidade Federal de Goiás, senhora Angelita Pereira de Lima. A presidente da Agora, Associação Goiana de Rádios Comerciais e radialista da Interativa FM, o presidente senhor José Luiz Martins de Araújo. Assessora da presidência da Associação Goiana de Imprensa, senhora Rejane Pessoa. Com a palavra, a presidente da mesa para a declaração de abertura dessa solenidade. Sob a proteção de Deus, declaramos aberta essa solenidade em homenagem aos jornalistas pela democracia. Teremos agora a execução do hino nacional. Convidamos a vereadora Ava Santiago, autora da proposta de realização dessa sessão especial, para fazer o seu pronunciamento.
Bom dia a todas e todos. Cumprimento com muito carinho, com muito respeito, a magnífica reitora da Universidade Federal de Goiás, como eu costumo frisar, de onde eu tenho o imenso orgulho e a honra de ser egressa, professora Angelita Reis, o presidente da Agora, Associação Goiana de Rádios Comerciais, e radialista da Interativa FM, meu amigo José Luiz Martins de Araújo, e assessora da presidência da Associação Goiana de Imprensa, senhora Rejane. Cumprimento, quebrando o protocolo mais uma vez, de forma muito carinhosa, o meu filho, que está gritando ali na lateral, Davi, e o Lui, filho da minha amiga, jornalista Maísa Manuela, e estão com mais uma coleguinha ali, usando a nossa estrutura, o Gabinete Kids, o espaço de convivência para crianças que nós montamos aqui na Câmara Municipal. Quando nos ocorreu a ideia de homenagear as senhoras, os senhores, em uma homenagem muito específica, que não era a homenagem do Dia do Jornalista, mas dos Jornalistas pela Democracia, nessa semana em que nós celebramos ou lutamos pela garantia da liberdade de imprensa, foi justamente para fazer uma demarcação simbólica muito necessária nos nossos dias tão sombrios. Não basta mais a nós que digamos a cada um de vocês que o seu ofício é fundamental, é de suma importância para informar, para dar publicidade e transparência, para fazer com que os fatos cheguem a quem vivencia esses fatos e tantas vezes não consegue se sentir parte dessas vivências. Não é mais apenas um gesto para a profissão do jornalista. E por isso mesmo, eu entendi que não caberia no Dia do Jornalista, mas dizer que esse plenário deveria ser ocupado por jornalistas que diuturnamente se dedicam para manter de pé a democracia brasileira era o único caminho possível, o caminho necessário, porque muito mais do que uma homenagem, nós estamos aqui, e me perdoem a confissão, nós estamos aqui em um esforço tático. Um esforço tático de sobrevivência de todos os valores que são elementares, que são fundamentais, para que este parlamento permaneça de portas abertas, para que pessoas como nós, como eu, uma mãe periférica, sem parentes na política, esteja em um lugar majoritariamente masculino e com estruturas viciadas de poder. Para que tudo isso seja possível, antes que eu ou qualquer um dos meus 34 colegas que disputou a eleição coloque o seu rosto na urna, empreste a sua trajetória para que seja votada, vocês estão no fronte. Antes da nossa decisão, antes dos nossos movimentos, antes de qualquer abrangência ou relevância deste e de qualquer outro parlamento em solo brasileiro, é necessário mais do que nunca que os trabalhadores da imprensa, e aqui eu estendo não só aos jornalistas, aos repórteres, aos câmeras, aos fotojornalistas, aos que nós sabemos os nomes, aos que nós nunca conheceremos nominalmente, aos que nos assessoram aqui na interlocução com os senhores, o caldo que vocês engrossam, e eu acredito que não serei exagerada em dizer, é o que está sustentando este pêndulo que nos mantém no caminho da liberdade, da dignidade, e que nos dá
musculatura para enfrentar o obscurantismo. Os senhores e as senhoras que chegaram até aqui hoje, 2022, exercendo a profissão de jornalista, de trabalhador e trabalhador da imprensa, vivenciaram o segundo pior momento da história para fazer jornalismo em solo brasileiro. E é inacreditável que de 1990 para cá, o ano de 2021 tenha sido o segundo ano consecutivo de um aumento brutal nas agressões sofridas por vocês enquanto estão trabalhando. E eu não posso imaginar o nível de angústia e de precarização quando fazer jornalismo no Brasil significa acordar diariamente sabendo que o homem mais poderoso da nação odeia o que vocês fazem, repudia o que vocês fazem. É por isso que também é importante transformar esse dia e essa semana em um processo de tomada do poder por dentro de suas instituições, dizendo que os parlamentos têm o dever, o ofício de se passaram pelas urnas e chegaram até aqui, de se comprometer com a garantia de que cada uma e cada um de vocês poderá trabalhar livremente, trabalhar com dignidade. É inaceitável que um país que tão recentemente vivenciou um processo de ditadura tenha perdido a sua memória, tenha se esquecido de Vladimir, tenha se esquecido dos porões que até hoje nos assombram e que agora ganham novos contornos. É chocante e, ao mesmo tempo, é de encher o coração de esperança ver vocês trabalhando contra tudo isso. O maior exercício, já para finalizar, de vocês, na nossa leitura, de quem acompanha, de quem consome esse trabalho, de quem depende desse trabalho, é se manter de pé enquanto todas as circunstâncias são desfavoráveis e, ao mesmo tempo, ter que disputar diariamente para dizer que o fato é o fato, que a verdade é a verdade. Meu Deus do céu! Quantos de vocês, quantos de nós já não ouvimos que agora produz-se informação, veicula-se informação a partir de outros lugares? Então, que o jornalista não é importante, que a imprensa não é importante, e a partir disso, desse derretimento moral e intelectual pelo qual passa o nosso país, os senhores lá na ponta, como soldados desprovidos de proteção, sofrem os primeiros e mais brutais ataques. Como se escrever num blog, terça livre, terça preso, fosse a mesma coisa que apurar, que fazer investigação, que conversar com as fontes. Quantas vezes eu, como parlamentar, já não fiquei meio de cara virada, lendo uma matéria sobre o parlamento, sobre o meu trabalho no parlamento? Quantas vezes já não fui ali para a lateral da imprensa, ser questionada e colocada na parede por alguns de vocês que hoje estão aqui? Quantas? E aí eu vejo colegas subindo nessa tribuna para dizer: a imprensa persegue vereadores, a imprensa persegue a Câmara, a imprensa persegue o presidente. Não, a imprensa persegue a verdade. E se essa verdade nos incomoda, que nós saibamos
nos relacionar com ela, ou mudemos a verdade a nosso respeito. É por isso que hoje nós abrimos os trabalhos da Semana Mundial pela Liberdade de Imprensa, fazendo um pedido às senhoras e aos senhores: por favor, não parem. Não parem de nos incomodar. Não parem de expor as vísceras do parlamento. A não ser que o fardo emocional esteja pesado demais, aí façam uma pequena trégua, cuidem de si, da sua saúde mental, cuidem dos que estão próximos de vocês, e depois retomem ainda mais fortes, porque eu tenho a esperança, e eu sei que vocês só estão no fronte porque também carregam esperança, além de muita habilidade, de que nós não teremos um terceiro ano consecutivo com um aumento de 10, 15, 20% de violência e ataque contra jornalistas. Eu tenho a esperança de que, mesmo cambaleante, mesmo naufragante, a verdade ainda prevalecerá. E ela prevalecerá porque as senhoras e os senhores, no momento mais tenebroso da nossa democracia, não deixaram de usar suas canetas, suas câmeras e suas vozes. Por favor, não parem. Muito obrigada. Convidaremos agora para falar, em nome das homenageadas, a magnífica reitora da Universidade Federal de Goiás, professora Angelita. Bom dia a todas e todos. Antes de ser reitora da Universidade Federal de Goiás, eu sou jornalista, formada pela Universidade Federal de Goiás, e eu sou professora do curso de jornalismo, e tive a satisfação, a honra de reencontrar aqui muitas de minhas alunas, de meus alunos, a maioria meus orientandos e orientandas de TCC. É uma alegria sem tamanho poder, por causa exatamente do convite e dessa iniciativa feita pela vereadora Alva Santiago, de falar aqui em nome de vocês. É uma honra e uma responsabilidade. Eu quero cumprimentar a vereadora, a quem já me referi, por suas iniciativas inovadoras, ousadas, corajosas. Temos nos encontrados em diferentes palcos, com diferentes pautas, exatamente para que, nesse momento político do país, que é um momento que exige de nós, mais do que resiliência, mais do que resistência, inteligência, coragem e uma articulação qualificada. E eu penso que este plenário aqui hoje representa uma articulação qualificada de vozes, de pensamentos, e isso faz com que nós possamos, de fato, dizer que temos esperança. Quero cumprimentar aqui minha querida Rejane. A gente também se encontra em diferentes palcos na GI, não por causa necessariamente da reitoria, mas por causa da própria GI, que tem sido muito ativa, atuante em diferentes espaços, quando o assunto é a imprensa goiana, quando o assunto é a memória da imprensa goiana, quando o assunto é a valorização do trabalho de jornalistas. Então, Rejane aqui representa algo muito além do que uma homenagem. Ela representa o que hoje a GI significa para a liberdade de imprensa em Goiás. E essa liberdade de imprensa, ela está vinculada profundamente à necessidade de contar as histórias. E quem está na GI sabe
e precisa tornar público para essa juventude que é jornalista, para as novas gerações, para os nossos estudantes que estão começando agora, o que foi a luta em defesa da liberdade de imprensa, o que representou a ditadura nesse país e como é que se produziu um processo político que nos trouxe até aqui e como é que nós, num momento tão adverso politicamente, estamos desafiados e desafiadas a continuar essa luta. Então, a GI é muito importante para nós e é uma honra estar à mesa com você, Rejane. Quero aqui cumprimentar o Zé Luiz, né, muito querido, muito conhecido, muito atuante também, e dizer que nós, da Universidade Federal de Goiás, toda vez que nos deparamos com temas importantes, sabemos que nós podemos contar com a sua voz. Isso importantes, polêmicos, difíceis, né? E dizer isso aqui publicamente é importante porque devolve a responsabilidade para quem tem e pode falar ao microfone. Liberdade de imprensa e liberdade de expressão não é poder falar qualquer coisa tendo o microfone aberto. É muito mais do que um microfone aberto. Liberdade de imprensa e liberdade de expressão é ter e é bom que a gente distinga as duas coisas, mas que diante de um microfone, tudo o que se faz tem uma repercussão maior e tem uma responsabilidade maior. Então, é importante que saibamos disso quando nos posicionamos diante da câmera, diante do microfone ou quando publicamos nossos textos, né? Então, eu já disse aqui da satisfação de encontrar meus colegas e minhas colegas. Eu estou aqui como uma colega de profissão e, como colega de profissão, eu ainda digo e ainda acredito que o jornalismo é a melhor profissão do mundo. E todas as minhas alunas já ouviram eu dizer isso em sala de aula. Por que ela é a melhor profissão do mundo? Primeiro, porque a gente faz porque escolhe. Depois, porque a gente permanece porque gosta. E terceiro, porque não existe uma profissão que desafie mais a nossa inteligência, a nossa cultura, a nossa possibilidade, a nossa potência política do que o jornalismo. Porque o jornalismo, ele é mais do que buscar a verdade, ele é uma profissão que ela é basilar, ela é eixo para uma estrutura de sociedade democrática. E jornalismo muda a vida das pessoas, para o bem e para o mal. E é por isso que essa profissão é muito boa, é a melhor do mundo, apesar de ser tão desvalorizada do ponto de vista da carreira e da profissão, apesar dos estresses, das doenças que nós adquirimos exatamente por vivermos essa tensão cotidiana. Mas ela produz na gente uma energia, que é essa energia que fica inscrita na história de uma cidade, na história de um país. Nós fazemos, antes de falar aqui da liberdade de imprensa, é necessário a gente falar que nós, antes de, além de precisarmos defender a liberdade de imprensa, nós precisamos defender e criar as condições para a democratização da comunicação e do jornalismo. Nós fazemos uma pesquisa, tem o Atlas do Jornalismo, e publicamos todo ano, a universidade participa, só neste ano passado que nós não conseguimos participar, e a gente faz um levantamento nacional de veículos de jornalismo existentes no país, das menores cidades, entre as menores e as maiores cidades. E veículos de jornalismo, não só os impressos, como vem à nossa memória, mas as emissoras de rádio, TV, incluindo as emissoras comunitárias. E nós percebemos que essa pesquisa demonstra anualmente que há um vácuo, há uma vacância de jornalismo, quanto mais interiorizado este país. Existe uma relação direta entre a ausência de informação local, circulação de informação local de jornalismo, com o baixo IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Então,
A informação local, aquela que se refere à vida das pessoas, produzida por jornalistas, por pessoas preparadas, ela interfere diretamente no desenvolvimento local e na qualidade de vida das pessoas. Então, o jornalismo é muito mais do que isso que eu disse no começo, que é uma profissão que nos move enquanto profissionais, nos apaixona. Ele é uma profissão que é um instrumento de desenvolvimento e de defesa da vida das pessoas. E exatamente por isso vivemos, infelizmente, como disse a Ava aqui, um momento extremamente adverso ao jornalismo, adverso à liberdade de imprensa, porque, por essa força que tem o jornalismo, para quem não tem propósitos, projetos e compromisso com a democracia, é preciso atacar essa instituição tão forte, é preciso enfraquecê-la. E enfraquece-se uma instituição atacando as pessoas. Porque uma instituição, como a Universidade Federal de Goiás, por exemplo, uma instituição, ela tem a sua força na sociedade, então o jornalismo e os veículos de comunicação, sejam eles comerciais, comunitários, públicos, de comunicação pública, eles são uma instituição, e ataca-se a instituição atacando as pessoas. Então, o primeiro caminho é desqualificar quem faz o jornalismo, que quando se desqualifica o jornalista, se desqualifica, e é exatamente por isso que se defende que jornalista não passe pela universidade, que não precisa passar, não precisa ter formação, que qualquer um pode fazer, e desculpa, qualquer um não é desqualificar ninguém outro, é dizer que esse é um argumento, porque essa é uma forma de enfraquecer a instituição jornalismo. A outra forma é a violência contra jornalistas que atuam conforme os preceitos éticos, conforme a técnica, conforme o código de ética dos jornalistas profissionais do Brasil. E essa violência, ela se dá de maneiras diferentes e de agressividades e intensidades diferentes. Desde, como eu já disse, a desqualificação das pessoas, moralmente, isso já aconteceu, vocês sabem disso, até agressão física e assassinatos. Então, o Brasil hoje, o dado de 2016, acho que de 160 nações, está na 104ª posição em liberdade de imprensa, ou seja, nós estamos em 2016, e de lá para cá a situação só piorou. Então, nós estamos muito mal no ranqueamento de liberdade de imprensa. E exatamente a violência, o procedimento de desqualificação da formação, da qualificação, dos salários, das condições de vida e da desqualificação das pessoas que são jornalistas, isso tudo interfere diretamente na liberdade de imprensa, porque essa é uma tentativa de fazer essa instituição forte recuar da sua tarefa, recuar da sua competência técnica, recuar de seu método. E esse recuo, nós não devemos condenar ninguém, ocorre porque as pessoas, jornalistas, precisam viver, como disse a Ava, precisam sobreviver, precisam resistir. Só que, paradoxalmente, e daqui eu já vou caminhando para o final de minha fala, em homenagem a vocês, que são os homenageados e homenageadas, só que, paradoxalmente, durante a pandemia, duas instituições muito desqualificadas, muito atacadas, foram reconhecidas e estão sendo reconhecidas pela sociedade. Uma é a universidade, são as universidades, a ciência, porque foi a ciência que nos permitiu enfrentar a pandemia, que nos permitiu, hoje, estarmos vivos aqui. Muitos não puderam, muitos não conseguiram. Então, a ciência ganhou, para além dos muros das universidades e dos laboratórios, credibilidade e reconhecimento da sociedade. Essa instituição muito atacada, ao cumprir o seu trabalho, apesar de atacada, apesar de sucateada, apesar dos cortes, ela
demonstra com o seu trabalho a sua importância, não só demonstra, não é uma demonstração simbólica, é na prática. O que a ciência faz pelas pessoas e o que a ciência faz e fez para a gente superar uma situação de pandemia como essa da Covid-19. E a outra instituição que, paradoxalmente, se fortaleceu foi o jornalismo, porque sabemos que para atacar a ciência, para desqualificar todo o trabalho em prol do combate à pandemia, foi necessário, quer dizer, isso foi feito por meio de desinformação. E nós fizemos um seminário de comunicação pública ano passado e o Eugênio Butti disse para nós, gente, produzir desinformação custa muito caro, porque aquela história do olhe para cima, não olhe para cima, o meteoro está caindo na sua cabeça, mas você não olha para cima. É muito difícil convencer as pessoas a não olharem para cima. Difícil no sentido de que é necessário muita técnica, e existe técnica psicológica, existe muito dinheiro para produzir a desinformação. Desinformação não é uma leviandade das pessoas, é um processo político, intencional, absolutamente medido e pago para se obter determinadas alterações ou determinadas vantagens políticas num cenário geopolítico internacional que vocês acompanham hoje, que não é um cenário simples. Então, o que está em disputa é muito maior do que uma simples fofoca. E nós jornalistas, nós sabemos disso e nós precisamos tratar disso com as outras pessoas. Então, a desinformação custa muito caro. E todo o dinheiro que deveria ser para promover uma comunicação e para permitir um avanço na percepção das pessoas, na formação das pessoas, inclusive para se defender de uma pandemia, todo o dinheiro foi aplicado no processo de desinformação. Isso é muito grave. E volto ao paradoxo, o jornalismo foi reconhecido e foi reconhecido como absolutamente necessário para o combate à desinformação. Então, para nós que sobrevivemos ao vírus, nós saímos desse processo sabendo que, não mais com dúvida, porque um dos processos técnicos de produção da desinformação é gerar dúvidas aos consensos, gerar dúvida à ciência, gerar dúvida ao que está comprovado cientificamente. Então, nós jornalistas, e a instituição jornalismo, sai da pandemia fortalecida, porque as pessoas perceberam que é necessário que se faça, como disse a Ava, se faça produção de informações checadas, investigadas, com fontes, com articulação de fontes, com credibilidade, com informações seguras. E, ao fazer isso, porque o jornalismo teve que fazer isso, caiu em muitas armadilhas, com certeza, e nós, na universidade, estamos produzindo pesquisas e análises sobre essas questões do jornalismo, mas, ao fazer isso, o jornalismo se fortalece. Então, nesse dia de homenagem, eu quero parabenizar, dizer uma frase que eu tenho dito sempre, que nós estamos vencendo o vírus por causa da ciência e precisamos agora vencer o obscurantismo, e para vencer o obscurantismo, o jornalismo é fundamental. E termino, além de parabenizando vocês pela homenagem, agradecendo a Ava pela iniciativa, convidando vocês, porque, não sei se vocês sabem, a presidenta da Federação Nacional de Jornalistas Profissionais, a Maria José Braga, é jornalista, é egressa da UFG e é daqui de Goiânia. Então, nós temos um forte em Goiânia, um núcleo forte de defesa da democracia, de defesa do jornalismo, e a FENAGE vai lançar amanhã, eu peço licença aqui para ler, porque esqueci meus óculos, vai lançar amanhã o dossiê FENAGE Objetos, Ataques ao jornalismo e ao seu direito à informação. É um dossiê produzido pela FENAGE dos últimos 4 anos. Esse lançamento será feito às 19h30, pelo canal YouTube da FENAGE, e eu faço essa divulgação aqui, porque as informações que estão ali são muito importantes para confirmar e para ampliar o que nós estamos discutindo aqui hoje, nessa sessão especial.
Mais uma vez, muito obrigada e parabéns às homenageadas e homenageados. Eu vou pedir licença, professora Angelita, para pegar essa aula monumental que foi dada aqui para a gente, recortar do YouTube da Câmara e ficar passando para os meus colegas. Vai fazer tão bem ao Parlamento Goianiense, a senhora não tem ideia. Vai ser espetacular. E agora, eu convido para falar em nome dos homenageados, o presidente da Agora, Associação Goiana de Rádios Comerciais, meu amigo José Luiz. Enquanto José se dirige à tribuna, eu não posso deixar de contar uma coisa para vocês. Muitas e muitos de vocês sabem que há alguns anos eu participo como comentarista da Rádio Interativa, sou testemunha de um esforço hercúleo, que é o seguinte: se você fala lá na Interativa, a vacina funciona, um monte de ouvintes começam a te chamar de comunista. E aí, se você fala lá na Interativa, devemos guardar o devido processo legal, já falam que você defende bandido, e assim por diante. Então, diversas vezes na bancada da Interativa, a gente recebia mensagens dirigidas a mim, essa comunista, aí o José Luiz, mas gente, a Ava é presidente do PSDB, como é que vocês estão chamando ela de comunista? E aí eles respondiam de volta, mas o PSDB é comunista. Então, essa homenagem é porque até ouvir que o PSDB é comunista, vocês têm que ouvir enquanto estão fazendo jornalismo, vocês são demais. José Luiz. Ava, essa introdução aí, ela mostra o quanto o exercício do jornalismo é necessário nesse momento no nosso país. E é muito difícil falar depois da Ava, né? Uma tribuna excelente, uma oradora excelente, depois da professora Angelita, reitora da UFG, e falar que diante de tantos jornalistas, gente que com certeza, muita gente que fala melhor do que eu, se expressa melhor do que eu, escreve melhor do que eu. Mas, já que me deram essa missão, vou tentar aqui em poucos minutos sintetizar aquilo que eu acho que é importante, que é fundamental a gente falar. Bom, primeiro contextualizando a minha história no jornalismo, eu sou um radialista, comecei brincando de rádio fazendo um estúdio numa caixa de papelão, de geladeira, apaixonado pelo rádio desde criança, comecei muito cedo. Estou nessa profissão há quase 43 anos. Comecei a desempenhar o jornalismo na televisão, fui âncora do programa Goiânia Urgente, um programa que havia na televisão e que durou quase 30 anos. Eu fui um dos primeiros âncoras lá na década de 1980, mas peguei como jornalista naquela época, com o desempenho do jornalismo, finalzinho da ditadura militar, e não senti muito os seus efeitos, né? Ali em 85, 86, o Brasil já estava respirando outros ares democráticos. Mas teve uma história interessante que aconteceu quando houve a manifestação das diretas já, aqui em Goiânia, foi a primeira grande manifestação, aconteceu em Goiânia. Eu não desempenhava nenhuma função jornalística, eu era apenas um locutor que anunciava músicas, mas por ter comentado com a locutora que ia entrar, a gente naquela época chamava de passagem de locutor, né, nas FMs, um saudável que estava começando, e por a gente ter comentado que ia ter uma grande manifestação pelas diretas já, nós recebemos um telefonema com ameaças de uma pessoa dizendo que era de um órgão de repressão, né, que todo mundo se lembra muito bem o nome, SNI, e dizendo que queria a ficha completa de todos os locutores da rádio, nome completo, CPF, RG, numa ação intimidatória. Depois comecei a desempenhar função jornalística no rádio em 1999 com a criação da Rádio Interativa, e desde então faço diariamente programas jornalísticos e sinto na pele o que nós estamos passando nesse momento. Inclusive, professora reitora Angelita,
Eu sou também egresso da UFG, não fiz jornalismo, mas fiz um curso que tinha na época, que era rádio e televisão, que tinha apenas 10 matérias que divergiam do jornalismo, era quase o mesmo curso. E começo, então, com esse diploma de quase jornalismo, desempenhar o jornalismo no rádio em 99, então, há quase 23 anos. E tenho notado uma radicalização muito grande no Brasil nos últimos anos, que faz com que o jornalista instigado por políticos seja visto muitas vezes como a escória da humanidade, juntamente com outras categorias. E por que muitos políticos, meus amigos, vocês sabem, não gostam do jornalismo independente, investigativo? Porque muitos dos escândalos políticos que nós conhecemos hoje, talvez a maioria, a gente tem conhecimento por causa do jornalismo. Foi o jornalismo que foi lá e apurou, foi o jornalista que foi lá, muitas vezes se arriscando, e trouxe a notícia. Então, você criar um discurso de que tudo que o jornalista fala que não te interessa é mentira, porque o jornalismo é vagabundo, é vendido, perdeu a mamata, é muito simples. Por quê? Porque você exatamente tenta destruir aquilo que o jornalista está tentando fazer com a investigação, fazendo com que milhões de brasileiros acreditem que não. Tudo aquilo é mentira porque os caras perderam a mamata. Que mamata que vocês, como jornalistas, perderam aqui? Eu, por exemplo, não perdi mamata nenhuma. E continuo tendo à disposição e vendo como dever criticar e colocar a lupa sobre qualquer político, seja ele de que partido for, seja ele de esquerda, direita, centro. O jornalista ele tem que estar colocando a lupa o tempo todo. E aquilo que cheira mal e que parece irregular, o jornalista tem que estar sempre disposto a investigar, a criticar, a trazer para a população. Então, estamos num tempo em que é quase que uma resistência, né, você fazer o jornalismo. Principalmente no ano eleitoral. Nós temos, nesse momento, ontem o nosso Hélio Gaspari, um dos monstros do jornalismo nacional, escreveu uma coluna que deve ser lida por todo mundo. Que ninguém fale, se a gente tiver uma tentativa de ruptura esse ano, que ninguém fale que não foi avisado. Até, muitas vezes, muitos veículos estão fazendo vista grossa para isso. Mas as ameaças, elas não são veladas. Nós temos hoje ameaças reais de que, se o resultado das eleições não agradar o presidente da República, pode haver uma contestação de resultado. E olha que loucura, professora Angelita, nós temos um processo eleitoral que há mais de 24 anos é feito pelas urnas eletrônicas, nunca houve nenhum caso, nenhuma comprovação de fraude nas urnas eletrônicas. Mas começou com aquela palhaçada lá do Aécio, né? Nós tivemos uma eleição lá em 2014 muito apertada, e o Aécio contesta, não, pediu revisão. E depois não deu diferença de um voto a revisão. E ele declara em seguida que não, ele tinha pedido a revisão só para encher o saco. E aí, daquele tempo para cá, criou-se essa animosidade. A urna eletrônica não é confiável, houve fraude nas últimas eleições. O engraçado é que quem fala que houve fraude não é quem perdeu, não, é quem ganhou. Olha que loucura está virando o nosso país. Quem ganhou a eleição, não, isso aí não vale nada, foi fraudado. Nós temos a ciência, a contestação à ciência durante a pandemia. Até hoje, quantas crianças não foram vacinadas, meus amigos? Percentual imenso de crianças, por quê? Porque acreditaram nas fake news, de que não, a vacina é experimental, a pessoa vai morrer. Na semana passada, o próprio Ministério da Saúde divulgou que das 48 mortes que estavam sob investigação notificadas, que poderiam, de crianças e adolescentes do Brasil, que poderiam ter sido causadas por vacinas, nenhuma delas, nós não temos a comprovação de que nenhuma criança e nenhum adolescente tenha morrido no Brasil por causa de vacina. Muito pelo contrário, as vacinas estão salvando vidas, salvando a economia. Mas a gente tem uma parcela grande de pais e mães que acreditam mais no tiozão do Zap
do que na ciência, do que nas notícias, do que nas evidências. Então, meus amigos, nunca foi tão difícil nas últimas décadas e, ao mesmo tempo, tão necessário o desempenho do jornalismo. E nos preparemos, porque esse ano, quanto mais a gente se aproximar do processo eleitoral, maior vai ser a pressão sobre nós. A professora Angelita falou muito bem, fazer jornalismo, ela não falou isso, eu que estou dizendo, é caro, todo mundo acha que jornalista trabalha de graça, que a notícia ela surge sozinha, e não. Fazer jornalismo custa caro e, ao mesmo tempo, inventar mentiras e disseminá-las custa caro também. E tem alguém bancando isso. Não pensem vocês também que isso tudo surge do nada. A notícia, a fake news, ela é alguém fazendo chacota lá, uma pessoa brincando, zoando. Não. Existem pessoas que recebem, muita gente recebe muito dinheiro para fazer isso. A quem interessa? Quem está pagando essas pessoas? Inclusive para confrontar o jornalismo, para confrontar a notícia. A gente está num tempo tão absurdo, em que muita gente fala, não, mas isso é liberdade de expressão. Estão chamando mentira, que todo mundo sabe de mentira, de liberdade de expressão. E disseminar mentira é crime, meus amigos. Incitar a violência é crime, nunca pode ser considerado liberdade de expressão. Mas tudo isso é feito para colocar dúvida na cabeça das pessoas. Dúvida com relação à pandemia, que não ia matar nem 800 pessoas. Todo mundo se esquece disso, né? Já estamos caminhando para 700 mil mortes. Não, quase 100 vezes mais, né, do que foi falado. Não vai matar nem o que morreu de gente por H1N1. E essas coisas, um absurdo vai sendo esquecido por outro absurdo que vai sendo feito e falado. E a gente aqui, praticando jornalismo, sendo atacado, apedrejado, porque pessoas idolatram políticos e colocam os políticos em pedestal. Nem jornalista, nem celebridade, ninguém, nem político, ninguém deve ser colocado num pedestal e achar, não, essa pessoa aqui é sagrada, essa pessoa aqui não pode ser questionada, essa pessoa aqui não erra, ela não faz nada de errado, ela não fala nada de errado. Constroem narrativas para justificar qualquer coisa e a população vai esquecendo um absurdo, uma mentira aqui, outra acolá. Chequem lá os sites que fazem a checagem de mentiras para ver quais são as pessoas que mais disseminam mentiras, se são jornalistas ou se são políticos. Então, amigos, fico muito honrado em estar representando vocês aqui e precisamos de muita coragem esse ano para desempenhar a nossa função, em nome de todos aqueles que eu conheço e não conheço. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado, Ava, por essa homenagem que você faz a nós, a pessoas que merecem, inclusive, muito mais do que eu, porque estamos num momento em que precisamos muito desse reconhecimento da sociedade, de que a gente não é um bando de pilantra, de vagabundo e de inventador de notícias nem de mentiras, né? Tem muita gente que anda mentindo e errando muito mais do que o jornalismo ou os jornalistas. Muito obrigado. Nesse instante, a vereadora Ava Santiago prestará, em nome da Câmara Municipal de Goiânia, homenagem aos jornalistas, através de um diploma de honra ao mérito que contém os seguintes dizeres: Diploma de honra ao mérito, Câmara Municipal de Goiânia. A Câmara Municipal de Goiânia, através da vereadora Ava Santiago, e expressando o pensamento do povo goianiense, confere o diploma de honra ao mérito por ocasião da sessão especial em homenagem aos jornalistas pela democracia, em reconhecimento à importância da atuação desses profissionais para a entrega das informações ao povo e para a manutenção da democracia no país. Goiânia, 2 de maio de 2022, assinam Romário Policarpo, presidente, a Ava Santiago, vereadora. Para receber sua justa homenagem, nós convidamos Angelita Pereira de Lima. José Luiz Martins de Araújo.
Alex Almeida. Alex Atanásio de Jesus. Ana Lúcia Pereira dos Santos. Ana Luísa Alves de Andrade. Anelise Pires Justo. Bárbara Braga Noleto Alves. Bárbara Carneiro de Barros Aiden. Breno Santos Barbosa Magalhães. Carlos Natan Sampaio Silva. Clayton Santana de Carvalho. Cristiane Ferreira Lima. Cristiane Passos Melo e Silva. Débora Jerônimo Marques. Denise Pereira do Nascimento. Eva Márcia Costa Talque. Felipe Cardoso Teixeira. Francisco de Souza Ferreira Costa. Geórgia Sinara Coelho de Souza. Henrique Augusto Martins de Araújo. Isabela Couto Carneiro. Isadora da Silva Piccolo. Jerônimo Carlos Venâncio Filho. João Emerson Vasconcelos Leite Vieira. João William Mota. Carina Fernandes Pinel. Lilian Cury de Rezende Bastos. Luana Carvalho Rocha. Luísa Parada de Brito Guimarães. Luzeni Gomes Almeida da Silva. Maiane Camargo Gontijo. Maiara Dalbosco Silva. Maraísa Bastos de Lima.
Mariana Guimarães Carneiro. Mateus Araújo Ribeiro. Maísa Manuela Siqueira Melo. Mônica Ramos de Carvalho. Natália Moura de Loyola. Wesley Santos Costa. Paulo Juan Moura de Caris. Pedro Henrique Nunes da Silveira. Pedro Paulo Rodrigues do Couto. Nós estamos nominando em ordem alfabética. Se algum homenageado chegou e não se identificou. Késia de Alcântara Guimarães Leite. Rafael Bezerra da Silva. Sara Júlia Rodrigues de Queiroz. Chayane Mireia Brito dos Santos Godoy. Suelen Reis. Paula Felipe Falcão. Tatiane Fernandes Rocha, também representando Tainá Borella Palazzo. Vitória Cristal Coimbra Bronsati. Iago Sales dos Santos. Tereza Cristina Ribeiro. Com a palavra, a vereadora Ava Santiago para suas considerações finais. Olha, antes de encerrarmos, eu quero cumprimentar todas as famílias, amigas e amigos dos homenageados, em nome do meu marido, Guilherme Liberato, que está por aí cuidando da criança, do meu compadre, Lando Bonatti, esposo da Maísa Manuela, e do meu amigo Amador Carlos. São 3 maridos que nas nossas casas o feminismo já foi legalizado, e eles fazem a função ali do suporte enquanto a gente está sendo homenageada. Muito obrigada. E quero assim, dessa forma, encerrar essa sessão, José Luiz, professor Angelita, que bateu de audiência a final da Super Bowl, porque olha só a soma das audiências aqui reunidas. Nós temos aqui uns 5 milhões de telespectadores, leitores e ouvintes, no mínimo, nessa sessão em defesa da democracia. Eu tenho certeza que a todos aqueles que nós alcançamos com o trabalho de vocês estarão ao nosso lado nas trincheiras dos valores fundamentais, daquilo que nos mantém de pé, os valores democráticos. Muito obrigada, tenham todas e todos uma boa semana. Venham aqui, ó, para a gente tirar uma foto.
Como dizem os jovens, a foto de milhões. Vem aqui para frente, por favor.